Boa tarde. Eu vou fazer minha palestra aí a respeito de delegado voluntário, né? Eu estou querendo, comigo, e eu estou querendo criar com as autoridades, né, competência no nosso país, são um delegado voluntário. Então, como que funciona o delegado voluntário? O delegado voluntário é um elemento que, que a gente vai ter na cidade, né? Vários elementos, não só um, porque vários elementos. Numa cidade pequena aí poderia ter até 100 delegado voluntário. Então, esse elemento aí para ajudar tomar conta de patrimônio público, né, que a gente vê que é muita destruição, muito quebra, muito destruição do patrimônio público, né, em banheiro e tudo isso. Então, a gente vai ter esse elemento, né, na cidade aí, nas horas vagas que estiver, né, ajudando a olhar isso, algum erro da cidade que pode levar até a um vereador, um prefeito, né, um camarada que vai ser considerado na cidade por, por, por todos, né, precisar de uma delegacia, alguma coisa aí, se for possível, né? É um elemento no nosso meio. Porque nós tínhamos aí o, o presidente da associação, mas então, como o nosso país se tornou muito de vagabundagem, então o presidente da associação praticamente não funciona mais no nosso país, porque ele apertava muita conta boa, né? Ajudava muita gente, mas os elementos começavam a apertar eles ali, então, inclusive, morria até muito de presidente da associação, né? Que os elementos não gostavam, dependendo do caso que ele estava tomando decisão, né? Então, esse delegado voluntário vai ser tipo isso, você pode ir na Câmara e vai ser respeitado, porque se eu ir no qualquer setor desse aí, público aí, numa Câmara, numa prefeitura, eu não sou bem recebido, não, eu posso fazer lá com 50 pedidos lá que não é atendido, que eu virei as costas, eu virei as costas lá, eu sou um Zé Ninguém, então, não pode dizer de lá dentro, não foi ninguém que veio aqui pedir uma coisa. Então, a gente não tem força de pedir, então a gente vê, mas não tem como reagir ou alguma coisa, porque a gente não tem força, que a gente é um homem comum, um cidadão comum que não é atendido por esse pessoal. Então, nós temos esse delegado né, delegado voluntário, ele vai ser um elemento que vai, esse elemento vai ter, dependendo da quantidade de delegados voluntários, ele vai estar no 11, alguns deles tem alguma festa, está ali, né, observando o que é errado, está no estado ali, se um sujeito atirar um copo, alguma coisa, ele está ali para observar, para saber a quem, né, que pode indicar disfarçadamente uma autoridade, aquele elemento que é culpa daquele problema. Ele não precisa se pôr em cima daquele elemento, né, mas ele vai agir como um cidadão de militar, né, ali naquela área. E aí os militares ele pode ter acesso ao quartel, até que o militar pode dar a ele os treinamentos, pode dar a ele né, uma academia, né, também. É um cidadão que vai ser respeitado em nosso país, e nós vamos ter no meio aí, em qualquer lugar vai ter ele. A gente põe um 11 aí, vai ter dois, três aí, que disfarçadamente dentro do 11, e vai observar, e não precisa dele acionar aquele elemento para não arrumar confusão. Ele vai ter uma força de chamar uma autoridade, e a autoridade vai atender ele, né? E eu tenho uma festa na minha casa aí, e eu posso chamar um elemento desse na minha festa, ele vai comer e beber,
voluntariamente, vai ficar ajudando a observar o meu patrimônio ali para que não acontece nada, quando não acontece uma briga, aonde que tem uma multidãozinho de gente conversando, e está ali por perto para ver o que está sonando, né? Então, disso aí que nós adotar no nosso país, né? Porque a polícia não pode estar em todo lugar. E a polícia fardada aí não tem como, que os elementos, eu vi a polícia fardada, não tem jeito de pôr um detetive fardado também, um detetive em todos os locais, não tem jeito de pôr um guarda municipal em todo local. Então, esse elemento vai fazer muito trabalho voluntariamente, mas a chance que esse elemento vai ter uma academia de graça, né? Vai ter um treinamento da polícia de graça, e eu só chamar um elemento desse, talvez para tomar conta da minha festa lá, praticamente, eu vou dar a ele alguma gorjeta boa, né? Então é isso que a gente vai ver se pode levar isso para o Congresso para ser reprovado, né? Um camarada assim, eu vejo um buraco, o camarada vê um buraco na rua aí, ele vai ter alerta de levar para a prefeitura que tem um buraco correndo um perigo, né? Tudo isso é que nós vamos tomar essa medida desse delegado voluntário, né? É um sujeito que não vai atrapalhar, talvez, o local de serviço dele, porque ele vai agir no país sem prejudicar o seu próprio o serviço, ele pode ter serviço e tudo, ele tem aquela carteirinha que ele pode acionar em qualquer lugar, sempre perigo de ser morto, nem nada, porque ele é um, um delegado fantasma ali no meio do povão, né? Ele não tem como, ele não vai chamar a atenção de ninguém, que é a autoridade que vai chamar a atenção, a autoridade que ele vai encaminhar aquele problema para um cidadão das leis, né? Que pode resolver aquele problema, aquele problema que pode resolver e que fica aceso melhor. E então, esse camarada, por ter treinamento de combate ao fogo, né? Treinamento de primeiro socorro, quer dizer que esse elemento ele vai ter muita regalia a respeito disso. Ele não vai ter um salário, mas ele vai ter muita regalia no nosso país, que recompensa dele tomar aquela atitude de ajudar o patrimônio público, o patrimônio do homem comum, né? Então, isso aí é uma minha ideia aí, e eu acho que é uma ideia muito boa, que nós podemos levar isso para o Congresso, né? E que seja aprovado, né? Não precisa de lá andar com roupa de marca de militar, marca que chama atenção. Então, que esse elemento a gente vai ter esse elemento, né? Por perto, né? A gente vai ter esse elemento por perto. A gente vai considerar que se eu tenho que fazer um erro, eu posso considerar ali no meio da multidão, quando eu não posso fazer um erro, eu posso ter esse observador perto de mim ali, que eu posso, né, ser punido ali de uma hora para outra pelo um militar, e o cara vai indicar a pessoa certa que cumpre daquilo, porque aquele elemento está encostado naquela pessoa, né? Ele está encostado naquela pessoa, então ele vai chamar a autoridade certo, para aquele camarada certo no meio daquela multidão, aquele que acasou aquele problema, né? Ele pode afastar daquele problema lá, tipo, ele está no estado, né? O sujeito soltou uma bomba lá, ele vai afastar daquele grupo um pouquinho e chamar uma autoridade naquele local e indicar aquele elemento certo, e não precisa de a polícia pôr aquele cara, aquele cidadão, né, diante o criminoso, para não trazer
consequência para aquele cidadão, né? Porque aquele cidadão que vai resolver o problema da polícia dele, ele vai indicar o cara certo, não precisa ser testemunho nem nada, porque ele vai indicar aquele cara certo que causou aquele problema no multidão. Mas depois a gente fala mais um pouco, né? E uma boa tarde.